Natália Silva e Rose Namajunas se enfrentaram no UFC 324 e é sobre essa luta que eu vou falar aqui agora, mas antes de começar, aquele pedido rápido, confere se você está inscrito aqui no canal, aqui embaixo do vídeo, porque se você tiver inscrito, você não perde nenhum vídeo novo do canal, e já deixa o like nesse vídeo para você não esquecer, tá? Então, vamos lá falar sobre essa luta. A brasileira, que era a favorita, bem razoavelmente favorita, acabou vencendo a luta e a Rose deu muito trabalho. A Natália venceu na decisão unânime, Porém, existe muita discussão aqui e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Antes de começar a falar da luta, só para lembrar, né, Natália já disse, era a favorita, era meu palpite, porém a cotação estava muito baixa para ela. Ela era muito favorita, eu não achava que seria tão fácil assim, que a luta seria muito mais parelha do que isso, com a Rose levando muito mais risco. E na minha opinião, tá? Não para querer dizer que, olha, eu estava certo, mas o que vocês acham da luta? Vocês acham que foi fácil, né? Não foi, né? Então realmente a luta foi muito mais equilibrada e o resultado é bem discutível, tá? Então vamos lá falar primeiro da performance das duas e aí, mais no final do vídeo eu vou falar se eu concordo com a decisão ou não. Vamos lá, primeiro round, tá? Primeiro round a gente teve ali o esperado, né? A Natália na sua distância, né? Calculando ali a questão dos chutes, só que a Rose também é muito habilidosa na distância, na trocação, nos chutes, né? Então ela manteve a sua movimentação também nesse entra e sai. Então não facilitou tanto para a Natália ela bater e sair, ou ela girar bastante. Então a Rose estava encurralando, mas não aquele encurralando de ficar seguindo, né, e facilitando para a Natália sair. Ela ia naquela pegando espacinho, né, comendo espacinho de pouquinho em pouquinho. Então ela ia um pouquinho, a Natália ia tentar atacar, ela já dava uma recuada, saía da distância, a Natália jogava o golpe no vazio. Aí ela ia de pouquinho em pouquinho, a Natália ia atacar, ela recuava, o golpe ia no vazio e ela ia de pouquinho em pouquinho. Então ela ia comendo espaço de pouco em pouco. Então a Natália, no fim, não girava 100%, porque a Rose não engajava 100%, e ao mesmo tempo não conseguia contra-golpear, porque a Rose ficava nesse entra e sai. Então ficou meio que um impasse ali. Tanto que a gente teve apenas 15 golpes conectados significativos, tá? No primeiro round pela Natália e 13 pela Rose Namajunas. Então foi muito próximo, né? Teve uma tentativa de queda ali da Rose e tal. Então o número, a quantidade de golpes, tanto totais quanto significativos, foi muito parelho. Então não dá, obviamente, para pegar só o número e falar, ah, essa venceu, aquela venceu, né? Depende aí realmente da contundência, de onde pegou o golpe, enfim, é bem discutível. Então esse round, tá, foi marcado pela maioria, lá no MMA Decisions, tá, dos fãs, 68,5% deu esse round para a Rose Namajunas. Eu assisti junto com o Pinheiro do canal Osso, com o Caio do CFX, a gente não tava em live, né, mas a gente tava fazendo nossa resenha, e eu, particularmente, assistindo ao vivo, tá, o evento terminou agora, não reassisti, assistindo ao vivo, falei para eles que, para mim, a Rose tinha vencido esse primeiro round, porém, era um round completamente discutível, tá, não estou dizendo que, ó, é fácil de marcar, não acho, mas, na minha opinião, a Rose venceu, é discutível, mas venceu. Isso eu tô falando do primeiro round, tá? Aí a gente vai pro segundo round. O segundo round foi mais ou menos a mesma coisa na questão da movimentação. A Natália não conseguia achar grandes sequências de golpes, conectar golpes muito limpos e tal, e a Rose ficou nos golpes totais na frente. Ela conectou 25 totais e tomou só 15. Nos significativos, a Natália ficou na frente, ela conectou 8 e a Rose 5. Mas você vê como foram pouquíssimos golpes significativos conectados, só 13 golpes significativos no segundo round inteiro. Só que o que acontece? A Rose conectou mais no total, conseguiu uma queda e controlou por 2 minutos e 10. Então, ela ficou muito tempo sendo a pessoa que estava mandando na situação, estava numa posição de vantagem. Então, foi um round muito claro. Esse round é indiscutível que foi para a Rose Namajunas, tá? Então, na minha opinião, já estava 2-0, podendo estar 1-1. Porque o primeiro round era bem discutível. Aí a gente vai pro terceiro e último round. Mais uma vez, como eu falei no outro vídeo do resultado dessa luta aqui, na verdade da luta do Sean O'Malley com o Song Yadong, que devia ter 5 rounds, pra mim era uma luta que devia ter 5 rounds também. Mas enfim, a gente vai pro terceiro round e a gente tem a Rose desacelerando bastante, tá? Ela cansou, né? Eu não sei se esse jogo de entra e sai que acabou desgastando ela, a quantidade de chutes, que ela usou bastante chute também, querendo ou não, ela mesclou com grappling, então ela botou outros estímulos ali, então assim, ela deu uma cansada, ela diminuiu o ritmo, o controle da distância já não ficou o mesmo, então ela começou a mostrar ali, mostrar sinais, né, que a luta tava, talvez, por conta do primeiro round, escapando da mão dela, né, parecia, porque aí a gente não sabe a cabeça dos juízes, que quem vencesse aquele round vencia a luta. Então, como ela cansou e desacelerou, e a Natália
provavelmente tinha dúvida ali, né? Na verdade, eu acho que, inclusive, essa foi uma das lutas que a transmissão não mostrava o intervalo dos rounds, né? Que eu me lembre, essa foi uma dessas, tá? Eu posso estar falando besteira, mas na minha memória foi. Eu acho que as duas últimas lutas não teve essa palhaçada, né? Mostrava ali o corner e tal. Mas eu acho que essa da Natália, do Jean e umas pra trás, ia pro intervalo, não tinha filmagem, era propaganda, né? Aliás, propaganda infinita, né? E aí a gente não ouve o corner, não sabe se tá cansado, enfim, essa maravilha, tá? Mas como eu falei no outro vídeo, eu vou evitar falar um pouco da transmissão aí, porque já deu pra ver mais ou menos com a minha opinião, então eu não preciso ficar falando, né? Senão vai tomar o vídeo inteiro e não é esse o propósito. Mas o que a gente teve então no terceiro round? A Natália buscando o resultado, né? Ela não estava tão lenta, ela não estava tão cansada, então ela colocou 28 golpes significativos, tomou só 8, conectou 33 no total e tomou só 8. A Rose tentou derrubar e não conseguiu, e quem derrubou foi a Natália. Então, um round claríssimo para Natália. Ou seja, o segundo e o terceiro, na minha opinião, e pelo que eu vi do público que votou aqui também no MMA Decisions, né, não teve discussão. A Rose ganhou o segundo, a Natália ganhou o terceiro. A discussão é o primeiro round, né? E aí o primeiro round fica naquela, mas a maioria do público e também dos sites especializados marcaram para a Rose Namajunas. Vou botar o print na tela, né? Vocês vão ver aí que a maioria tem a mesma opinião que eu compartilho, tá? Que a Rose teria vencido o segundo e o primeiro, né? O primeiro e o segundo aí, então, teria vencido a luta. Mas de novo, tá? Não é um garfo, não tenho o que reclamar, porque o primeiro round foi parelho. Então, não é porque eu acho que a Rose venceu por 2-1 que eu acho que foi um roubo descarado, que é um absurdo, que o UFC tem que fazer alguma coisa, aquelas coisas. Não tem nada disso. É completamente compreensível, tá? Que marque a vitória para Natália. Talvez reassistindo eu tenha mais clareza, mas enfim. Então, essa foi a luta. A Natália, querendo ou não, poderia ter disputado o cinturão direto, nem precisaria fazer essa luta, mas acabou pegando porque a Valentina não ia voltar rápido, então ela queria ritmo de luta, então acho que ela até agiu certo, né? Apesar do risco, ela agiu certo, ganhou de um nome muito complicado, o nome mais difícil que ela enfrentou, conseguiu vencer, vai ter sempre essa discussãozinha, venceu, mas não venceu. Aliás, o público vaiou muito, tá? Na hora que anunciaram o resultado, o público lá, tudo bem, vai falar, lutadora da casa, né? Mas talvez a sensação ao vivo ali, pelo menos eu mesmo tive essa sensação, parecia que a Rose tinha ganhado, né? Mas enfim, a Natália venceu um nome difícil, é incontestavelmente a próxima a disputar o cinturão, independente da luta ter sido apertada, tá? Então eu acho que ela tem que disputar o cinturão. Agora, ela vence a Valentina, aí se confirmar essa luta a gente faz um vídeo só falando disso, tá? Mas aconteceu o que eu falei na live um dia antes do evento, né? Na sexta-feira. A Natália tem uma excelente defesa de queda, porém existem quedas e quedas, né? Às vezes você pega o timing do golpe e tal, enfim, acabou tomando a queda, acabou ficando um tempo por baixo. A Valentina a gente sabe que além de ser excelente na trocação tem esse jogo, mas foi o que eu falei, se confirmar a luta eu faço um vídeo só falando disso. Então é isso, esse foi o resultado. A Rose lutou bem, decaiu no terceiro round, acabou perdendo e vamos ver qual vai ser o futuro dela, né? Da Natália a gente já meio que sabe, né? Mas falando da luta em si, da qualidade, gostei bastante, tá? Gostei bastante. Nitidamente a Natália não estava bem ali, tá? Não estava no auge dela, no 100% dela. Na entrevista dentro do Cage ela citou alguma coisa de dificuldade no camp, a gente não sabe o que é, mas ela realmente não soltou tanto o jogo, não foi tão agressiva. O terceiro round teve um lapso, né? Mas ela realmente não rendeu, na minha opinião, o potencial dela. Tá? Só para deixar esse comentário final aqui, para deixar claro, na minha opinião, ela realmente não estava inspirada como a gente já viu em outras lutas, né? Independente do que aconteceu, afinal de contas eu nem sei. Mas é isso, comenta sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!